compartilhar a palavra de Deus. E creio que Deus direciona todas as partes do culto para aquilo que Ele tem conduzido sobre o que vai falar aos nossos corações nessa noite. E que o Senhor possa falar da mesma forma que falou comigo, também com você, em nome de Jesus. Vamos ler Mateus 16, versículo 17. É o texto-chave, né, irmãos? Mas por uma questão de contexto, nós vamos ler alguns versículos anteriores, tá? A partir do 13, mas o versículo-chave é o versículo 17. Abra sua Bíblia em Mateus 16, nós vamos ler do 13 ao 17. Diz assim o texto da palavra de Deus: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. Versículo 15. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Que Deus nos abençoe com a leitura da sua palavra. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai que está no céu, estamos diante da tua palavra, Senhor, pedindo a tua direção, a tua iluminação sobre as nossas vidas, Pai. Que tudo aquilo que venha a ser falado seja diretamente do Senhor, ó Deus, na pessoa do teu Espírito Santo que inspirou essa Escritura, Deus. Que Ele possa nos iluminar e nos trazer o entendimento dela. Em nome de Jesus. Amém. Gostaria de propor um tema para essa noite, nossa meditação, no texto que acabamos de ler. Versículo-chave para o tema da nossa meditação é o versículo 17, que começa assim, com a declaração de Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas. E eu gostaria de propor o tema invocando a bênção de Deus. A palavra que Jesus está usando nesse texto é bem-aventurado. Alguns irmãos conhecem essa palavra, ela tem algumas ocorrências, especialmente no livro dos Evangelhos, né? Mateus e Lucas, é a maior ocorrência dela no Novo Testamento. Essa palavra aparece cerca de 49 vezes, né? E 27 delas, mais da metade, aparece nos Evangelhos. E mais especificamente no Sermão do Monte, quando Jesus está falando sobre as bem-aventuranças. Começa ali em Mateus do capítulo 5 até o capítulo 7. Nós podemos ver algumas dessas ocorrências dessa palavra, né? Muito interessante, bem aplicado aqui para a pessoa de Pedro, a quem Jesus está direcionando essa fala, né? Ele começa chamando Pedro de uma pessoa feliz. Em algumas outras traduções nós podemos ver a palavra bem-aventurado. Agora, afinal, o que significa ser feliz, o que significa ser bem-aventurado? E eu gostaria de sugerir algumas palavras, né, do dicionário que trazem o entendimento desse termo, né, que Jesus está falando. A palavra bem-aventurado pode ser traduzida como feliz, afortunado, venturoso, glorioso, abençoado ou bendito. Dessas ocorrências que tem no Evangelho, no Novo Testamento, mais da metade dos Evangelhos, 7 estão no livro de Apocalipse. Por que isso é relevante, né, irmãos?
a quantidade de ocorrências. Eu aprendo que quando a palavra ela tem uma predominância em alguns trechos, né, especialmente no ensino de Jesus, a Bíblia está nos ensinando que Deus quer que isso aconteça. Deus deseja abençoar a cada um de nós. Jesus fala muito sobre isso, né? Então, essa palavra poderia ser diluída em todo o Novo Testamento, mas está concentrada, mais da metade das ocorrências do Novo Testamento, nos ensinos de Jesus. Jesus está dizendo que Deus deseja nos abençoar, né? Mas algumas coisas precisam ser consideradas quando se trata da bênção de Deus, né? Eu tenho um hábito de fazer com a Edna, né? Cumprimentá-la sempre de bênção, né? E a palavra é exatamente essa: Deus te abençoe. É um entendimento e uma prática que se perdeu durante o tempo, né? Fazia isso com meus pais, né? Com os meus avós especialmente, e hoje não se vê essa prática, né? E eu acho ela uma prática muito válida, principalmente quando a Bíblia nos ensina a respeito do significado dessa bênção, né? Ela não tem outra origem a não ser a pessoa de Deus. Ninguém pode abençoar, somente Deus pode outorgar a bênção a alguém, né? Então a gente pode fazer o quê? Invocar essa bênção de Deus. Por isso estou sugerindo esse tema para a meditação dessa noite. E é exatamente o que Jesus faz, irmãos. Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque não foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Pensando nessa palavra que Jesus utilizou aqui, nas ocorrências dela na palavra de Deus, eu gostaria de chamar a sua atenção para a primeira ocorrência dela na Bíblia. Por que a primeira é importante, né? A primeira vez que Adão teve a tarefa de nomear os animais deve ter sido uma coisa assim curiosa, né? E nós vemos que os nomes que ele deu para os animais ficaram, né? A única tentativa que houve foi de universalizar isso com nomes científicos, né? Em latim, para que fossem conhecidos em todos os lugares. Mas o nome geralmente é parecido em todas as línguas, né? Então, esses nomes eles ficaram. O que Adão falou que seria, por exemplo, o leão, o tigre, os animais que a gente conhece, foi o nome que permaneceu. Então o nome, ele é uma coisa que identifica exatamente a essência ou o caráter de alguma coisa, né? O nome é o que identifica uma pessoa. O nome é a característica principal de quem aquela pessoa é e uma forma de reconhecê-la, né? Eu gosto muito quando eu encontro uma pessoa na rua e ela lembra do meu nome. Ela fala: olha, eu lembro de você, e fala meu nome. E eu acho muito desagradável quando eu encontro uma pessoa e eu não lembro o nome dela. Isso é muito constrangedor, né? Para a pessoa que está ali, né? E a própria que não é lembrada, né? Uma das coisas que a gente gosta de ser é lembrado. Mas uma das coisas que acontece é a partir do nome. E por que a primeira ocorrência dessa palavra é importante, irmãos? Porque tem um ditado que diz que a primeira impressão é a que fica, mas não é pensando nisso, é exatamente no significado que aquilo tem para o nosso entendimento. A primeira vez que essa palavra acontece na Bíblia é no livro de Gênesis, no capítulo 30, mais especificamente no versículo 13. Ali tem um dilema, uma luta entre duas mulheres, as esposas de Jacó, que queriam mostrar de alguma forma que eram abençoadas por Deus pelo fato de gerarem filhos, né? E a gente viu que no meio daquela confusão, né, em que elas queriam de alguma forma demonstrar que eram abençoadas por Deus, era uma característica cultural, né? E quando Lia tem um filho, ela demonstra que realmente estava sendo abençoada por Deus. Lia, a esposa, que era a irmã mais velha, né? E Raquel, que era a mais nova, né? Mas Raquel era estéril e ela não podia ter filhos. Algumas histórias
parecidas, né, na Bíblia. Conhecemos vários exemplos de mulheres como essa, em que Deus transformou a sorte dessas mulheres e permitiu que elas pudessem gerar filhos, né? E a primeira ideia que nós temos de o significado dessa palavra é exatamente o que foi atribuído para aquela criança que nasceu, né? No versículo 13, Lia diz o seguinte: como sou feliz. Gênesis 30, 13, se você quiser acompanhar depois, marque esse texto, irmão. Gênesis 30, 13, Lia diz assim: como sou feliz. As mulheres dirão que sou feliz. E a palavra é o nome que ela deu para o filho dela. A mesma palavra passa a ser o significado na cultura hebraica de felicidade. Ou seja, o nome de Azer, o 8º filho de Jacó, passou a significar a mesma palavra que Jesus usa em outra linguagem, é claro, não é a mesma. Em Gênesis foi escrito em hebraico, né? E a palavra não é a mesma utilizada, mas tem o mesmo significado, seria um correspondente, né? Mas eu estou chamando a atenção dos irmãos para a primeira ocorrência dela na palavra, que foi exatamente o significado que ficou estabelecido para esse termo, né? Que significa feliz. E ela está explicando como essa felicidade acontece no momento em que uma mulher tem um filho, mesmo não sendo dela. Olha, irmãos, veja como isso é especial, né? Lia estava tendo um filho de uma das servas dela, que deu para o seu marido para que pudesse gerar filhos em nome dela, porque ela tinha parado de gerar filhos, né? E ela, a partir da atitude de Raquel, sua rival, vamos dizer assim, né, ela que não podia ter filhos, deu uma serva para Jacó, e elas tiveram filhos a partir da serva, que foram atribuídos para elas, que eram suas senhoras, né? Mas esses filhos, eles foram gerados por outras mulheres, mas foram, vamos dizer assim, adotados, né? Adotados por Jacó e pelas suas esposas, que tiveram essa ideia de gerar filhos dessa forma também. Mas o que eu estou chamando a sua atenção, irmão, é que se a alegria de uma mulher ter um filho gerado por outra pessoa, imagina gerado por ela mesma, né? Como deve ser especial essa alegria, né? Eu louvo a Deus pelo testemunho, foi muito interessante, irmãos. Ouvir o testemunho da Edna, me perdoe, irmão, por pedir licença daquilo que você falou, né? E foi tão especial escutar a Edna dar um testemunho sobre isso. É um dos melhores testemunhos que eu já escutei, primeiro da minha esposa, é claro, né? Mas foi uma das coisas mais bonitas que eu já ouvi, irmão. O testemunho de uma mulher a respeito dos filhos, né? Isso é o primeiro significado que nós temos. Eu lembrei muito de você, Edna, quando estava pensando nesse sermão. Mas como é especial olhar para a felicidade de uma mãe que tem um filho. E Lia estava tão feliz por um filho que não foi gerado por ela. Isso nos chama a atenção por quê, irmãos? Porque Deus também nos adotou como filhos. Romanos 8,14 nos diz que nós somos filhos, ainda que adotados, mas legítimos, e que têm os mesmos direitos por meio de Jesus Cristo, né? Então, mesmo sendo filhos que não foram diretamente gerados, né, pela promessa, descendentes de Abraão, vamos dizer assim, nós temos os mesmos direitos, porque Cristo nos tornou herdeiros, Ele nos tornou filhos e nos deu o direito. E é isso que Lia nos chama a atenção. Mesmo que o filho seja de outra pessoa, ele tem o mesmo direito de ser filho. Então, louvado seja Deus por isso, por esse significado que nós temos a respeito dessa felicidade que é uma mulher gerar filhos. E por isso ser tão especial, irmãos, ela usa essa mesma estratégia para atribuir um nome a ele. E o nome que ela dá é exatamente o significado que fica durante todo aquele espaço, né, do Velho Testamento, aquela cultura. E veja como é impressionante. Deuteronômio 33, 24, Moisés está falando a respeito das tribos, né? Ele, antes de morrer, ele está abençoando cada uma delas, né? Então, abençoando, invocando a bênção de Deus. Era uma prática que se fazia
dos pares, dos profetas e das lideranças, né? E a gente tem essa prática aqui na igreja. O pastor sempre faz a bênção apostólica ao final, né? Invocando a bênção de Deus sobre a vida de cada um dos seus filhos, né? E nós podemos também fazer isso, né? Invocar a bênção de Deus desta forma, abençoando a partir do que Deus tem oferecido como a sua bênção a cada um de nós. Então a palavra que se usa é: Deus te abençoe. Mas nesse texto, irmãos, Moisés está abençoando a tribo de Azer, e ele está dizendo assim, ó: Azer seja Azer. Deu para entender? Azer significa feliz, ou eu vou utilizar a palavra que foi usada por ele, né? Bendito. Bendito seja Azer, ou melhor, Azer seja Azer. Deu para entender, irmão? É a mesma coisa, o significado do nome deles era a mesma coisa de dizer: seja abençoado. Foi o nome que Lia atribuiu, mostrando a felicidade de uma mãe que teve um filho, mesmo que não tenha sido gerado por ela, mas aquilo lhe trouxe tamanha alegria, tamanha felicidade. E ela disse: as mulheres dirão que sou feliz. Ela está nos ensinando que a felicidade é uma coisa que pode ser compartilhada com outras pessoas. Mas Jesus está nos ensinando outra coisa, que a felicidade não é, em primeiro lugar, buscar a atenção das outras pessoas. A felicidade, ela precisa estar alinhada com a vontade de Deus em primeiro lugar. E é isso que ele está dizendo, ensinando a partir da declaração que ele faz a respeito de Pedro. Ele diz: feliz é você, Simão, porque não foi carne nem sangue que revelou, mas meu Pai que está no céu. Ele está dizendo: você é filho de Jonas, mas não foi o seu pai, a sua mãe que te ensinou isso a respeito de mim mesmo. Foi Deus quem te deu. A bênção, a iluminação a respeito da verdade da palavra de Deus, ela não veio do seu pai, não foi ele quem te ensinou, foi Deus quem te deu essa palavra. Ele não poderia falar aquilo dele mesmo, ou do que ele aprendeu durante a vida, ou do que o pai dele ensinou. Somente Deus poderia trazer essa verdade para ele. Então Jesus está dizendo: você é abençoado, Simão, porque você recebeu essa verdade de Deus. E quando nós somos abençoados? Quando buscamos a palavra de Deus e que ela possa realmente fazer parte da nossa vida. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, quando fazemos a vontade de Deus, nesse sentido nós somos plenamente e supremamente abençoados. Veja como o nome era importante. Para os hebreus, o nascimento de uma criança era considerado um presente, uma dádiva, uma coisa que só poderia ser concedida pela obra divina. Isaías, profetizando a respeito do nascimento de Jesus, em Isaías 9,6, ele diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Isso é como se fosse um presente, o mesmo presente que Deus oferece para eles, né, da salvação, o presente que ele oferece dando o seu próprio filho. João 3,16 nos ensina que Deus amou tanto o mundo que deu o seu filho. Um filho se nos deu, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Eu lembro que é o que a gente estava ensinando para as crianças na última lição. Mas a profecia de Isaías, ela aponta para o significado do que realmente era o nascimento de uma criança para eles. Era um presente, irmãos, um presente de Deus que nos deu seu Filho. E essa dádiva que recebemos de Deus, ela só pode ser concedida pela obra e iniciativa divina. Assim como o Senhor presenteou o seu povo com o seu nome, o nome de Deus que eles pronunciavam, que foi revelado lá para Moisés, lá no começo, Moisés indo lá para o Egito e dizer: olha, Deus me mandou libertar. Eu falei: Senhor, isso tem tantos deuses, qual deles que eu vou dizer o nome? Qual é o nome que eu vou dizer? E Deus deu a ele o nome. Qual o nome do Senhor? Quem sabe? O nome que Deus deu a Moisés: Eu sou. Deus disse para Moisés:
Eu sou é o meu nome. Ou seja, o nome mostra quem a pessoa realmente é. E Deus é a maior essência daquilo que pode ser, pode existir, né? E sobrepuja todos os nomes, né? O nome que está acima de todo nome. Ele presenteou Israel, seu povo, com o seu próprio nome. Aquilo era tão valioso para eles, irmãos, que eles se achavam indignos de pronunciar. Eles não falam a palavra, tem uma palavra que traduzida a gente chama de Yahvé e Jeová, mas eles não pronunciam essa palavra, eles substituem por Adonai, quando vai ler na palavra de Deus. Quando Jesus declara que Ele é o próprio Eu Sou, eles ficam irritadíssimos, né? Porque somente Deus poderia falar sobre isso, mas estavam cegos para enxergar essa origem divina do Senhor Jesus, né? A sua natureza divina e humana também. Mas eles estavam cegos e não poderiam contemplar. Mas Jesus está dizendo para Pedro: olha, Pedro, você recebeu de Deus essa revelação, e você pode declarar isso porque Deus concedeu isso a você. Deus deu a você como um presente que Ele deu como um nome que Ele deu para Israel. O nome de Deus era um presente para eles e eles não ousavam pronunciar. Mas o nome que nós cantamos, né? Também a respeito do nome do Senhor, o nome que inspira o meu louvor. Esse nome, ele traz o significado real daquilo que realmente nós podemos ser, nós devemos ser perante Deus. No caso específico do filho de Jacó, sua mulher estava tentando demonstrar sua felicidade de gerar um filho. Era uma alegria que poderia ser compartilhada perante outras pessoas, principalmente as mulheres. Ela fala: como sou feliz, as mulheres dirão que sou feliz. E a palavra que ela usa, o significado é exatamente abençoado, ou melhor, bendito, é o nome que ela atribui ao seu filho. Agora, no texto que nós lemos a respeito da declaração de Pedro, Jesus apresenta ele como filho de seu pai, filho de Jonas, ou em algumas outras traduções de João, mas abençoado pelo próprio Deus e não pela carne e sangue que representava sua origem terrena. Aqui o Senhor está explicando que a verdadeira bênção procede do Pai Celestial. A bênção estava sendo invocada por ele. Ele diz: bendito seja, abençoado seja, feliz é você, Simão, filho de Jonas. Ele está invocando a bênção de Deus sobre a vida de Pedro. Agora, existem algumas implicações dessa declaração, né? O que nós podemos levar em conta, ou melhor, colocar em prática em nossa vida para que essa condição seja alcançada por cada um de nós, de sermos bem-aventurados. O Senhor ensina lá em Mateus 5 e Lucas capítulo 6, ele está falando a respeito da bênção que é destinada àqueles que obedecem à palavra de Deus, e as aflições que estão reservadas para aqueles que não querem o favor de Deus. Ao afirmar a bênção de Deus sobre a vida de Pedro, Jesus deixa claro o que é mais importante. Ele mostra que a experiência de felicidade está relacionada unicamente ao favor de Deus. Lucas capítulo 11, abra sua Bíblia, por favor. Lucas capítulo 11, versículo 27 e 28. Vamos ler. Quem encontrar pode ler, por favor. Aconteceu que, ao dizer Jesus essas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe: bem-aventurada aquela que te concebeu, e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu-lhes: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Olha só, irmãos, Jesus está dizendo, ou melhor, aquela mulher que declarou: abençoada seja
a mulher que te gerou, os seios que te amamentaram. Jesus reafirma isso, e Maria também fala isso no seu cântico, lá em Lucas 1,48. Pelo Senhor ter atentado na minha humildade, eu serei considerada bem-aventurada. É a mesma palavra que ela está usando. Eu sou bem-aventurada. Todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Aquela mulher está falando ali diante de Jesus: olha, sua mãe é abençoada. E Jesus está dizendo: antes, abençoado seja aquele que obedece à palavra de Deus. Veja, se Maria foi abençoada, nós somos ainda mais por obedecermos à palavra de Deus, irmãos. Se nós podemos ter o privilégio de colocá-la em prática na nossa vida, nós somos, por essa prática, benditos diante do Senhor. A mesma condição que é colocada ou declarada no cântico de Maria. Maria é uma serva obediente a Deus, e Deus a escolheu para ser a mãe do Salvador. Ela falou: eu sou abençoada, todas as gerações irão dizer isso de mim. Mas ela está dizendo que o que importa não é o que as pessoas irão dizer de mim, mas o que elas vão perceber da ação de Deus na minha vida. O nome de Deus vai ser glorificado na minha vida. E é isso que Jesus nos ensina, que Deus seja glorificado em cada ação em nossas vidas, que Deus seja glorificado em cada convicção que nós tivermos, em cada prática, em tudo aquilo que nós nos propusermos a fazer, que nós glorifiquemos o nome de Deus. O nome de Deus é o que mais importa, é o nome que nós carregamos também como povo de Deus. O nome nos foi dado como um presente. Deus nos deu um presente, não apenas o seu nome, que nós podemos invocar, mas também o seu Filho que Ele nos deu como o nosso Salvador. O Senhor está explicando que a bênção verdadeira só procede de Deus, e tendo como única origem a pessoa de Deus, as bem-aventuranças podem ser invocadas àqueles que, olha a condição que Jesus coloca, mesmo que o nome não tiver valor perante o mundo, quando o nome de vocês estiver na lama, porque o mundo, irmãos, o mundo não aceita a vontade de Deus. O mundo vive de forma desordeira, que não está de acordo com a verdade da palavra de Deus. E tudo aquilo que é correto incomoda as pessoas, e o mundo não quer estar debaixo da luz, debaixo da graça de Deus. Quando nós mostramos um bom testemunho, isso incomoda, e nós passamos a ser inconvenientes, nós passamos a ser desagradáveis, nós passamos a ser aqueles que incomodam, aqueles que trazem transtorno para o mundo que quer viver fora da vontade de Deus, o sistema anti-Deus. Lucas 6:22, Jesus está falando ali das bem-aventuranças a partir do versículo 20, e ele elenca algumas delas. Ele fala: bem-aventurados vocês que são pobres, bem-aventurados vocês que estão tristes, bem-aventurados vocês que são perseguidos, que são injuriados por causa do meu nome. Quando esse nome não tiver mais valor para o mundo, irmão, quando você passar por tristeza, quando for reprovado pelas pessoas, quando você sofrer injustiças, Pedro retoma esse sermão de Jesus em 1 Pedro 3, 14 e 4, versículo 13 e 14 também. Ele diz exatamente isso, que quando nós somos reprovados pelo mundo, quando nós sofremos por causa de Cristo, aí é que nós somos abençoados. Mesmo quando estamos tristes, mesmo quando fomos privados de qualquer coisa, quando vocês que têm fome são felizes, pois vocês recebem a bênção de Deus. Não há nada melhor, irmãos, do que estar debaixo da graça e da bênção do Senhor, porque quando nós temos qualquer outra coisa,
sem a bênção de Deus, nós somos infelizes. Jesus continua falando a respeito disso, o que o homem pode dar em troca de sua alma, de sua vida, o que é mais valioso. Ele está desenvolvendo esse texto na sequência do que nós lemos. Mas o que é mais valioso para você? Deus da bênção ou a bênção de Deus? O que tem valor para você? Você busca apenas ser abençoado ou você deseja estar na presença de Deus? Você deseja ser aprovado por Deus ou apenas busca a Deus em favor de sua bênção, de receber algo de Deus? Nós não somos esse tipo de pessoas, irmãos. No reino de Deus não tem espaço para esse tipo de postura. Nós somos abençoados porque estamos debaixo da graça de Deus, porque estamos na presença de Deus, podemos invocar a bênção de Deus uns aos outros e dizer: Deus te abençoe. Que essa prática possa ser cada vez mais presente em nossa vida, que nós possamos buscar não apenas a bênção de Deus, mas invocar a bênção de Deus sobre aqueles que vivem debaixo da sua palavra. Agora veja, bem-aventurança não é ausência de aflição. Jesus fala em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Aflição, que tipo de palavra Jesus está falando aqui? Eu procurei dos significados e eu achei muito interessante um que se chama prensa. Quem sabe o que é uma prensa? Uma prensa é uma forma de espremer as azeitonas para tirar o azeite, espremer uvas para tirar o vinho. Eram algumas das coisas culturais que existiam naquela prática, né? E a prensa, ela exatamente oferece esse tipo de pressão na vida daqueles que estão debaixo da bênção de Deus. Dificuldades, provações ou pressões de todos os lados. Segundo aos Coríntios 4, 8 e 9, diz o seguinte, que nós em tudo somos atribulados, mas não desamparados. Eu não lembro de todos, mas vamos abrir. Segundo aos Coríntios 4, segundo aos Coríntios 4, 8 e 9, diz assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Todo tipo de pressão, irmãos, nós temos recebido por conta de carregarmos o nome de Cristo em nossas vidas. Todo tipo de pressão, de todos os lados, mas não é esse tipo de aflição que é atribuída àqueles que não seguem a vontade de Deus. A aflição que nós sofremos é uma pressão, é como uma prova para purificar o ouro, né? O ouro passa pelo fogo para que seja limpo, né, de todas as suas impurezas, e alguns processos industriais incluem esse tipo de situação para purificar as substâncias, né? Passar pelo fogo, mas isso é para aperfeiçoar as características, e é por isso que nós passamos por essa prensa, para nos tornar melhores para a obra de Deus. Mas a aflição que Jesus está falando aqui, em Lucas capítulo 6, ele usa uma outra palavra, e a palavra é uma exclamação de grande tristeza. Sabe quando você ensina uma criança sobre uma coisa errada? Como é que você faz isso? Para não fazer uma coisa errada, como você faz isso? E aí, tia Dana? Não faça isso. É simples de uma criança entender isso? Às vezes sim, às vezes não. Mas uma coisa que faz a diferença na hora de você ensinar para ela é o seguinte: fala que Deus fica triste.
Se você falar para uma criança, Deus fica triste, ela não vai fazer. Não vai fazer. Porque uma coisa é você entristecer o seu irmão, entristecer o seu pai, entristecer uma pessoa próxima, né? Um amigo, né? Que pode ficar decepcionado, né? Mas quando você fala que Deus se entristece, meu amigo, para a criança aquilo é algo terrível. Terrível. Eu sei porque eu fui criança e quando eu estudava isso, meu querido, meu pai uma vez falou que uma palavra que eu falei, que eu não sabia nem o que era, mas foi um palavrão. Eu não sabia o que era, mas eu falei, ele falou, Deus vai trazer maldição sobre a sua vida se você falar essas coisas. E aquilo me deixou apavorado, irmãos, apavorado. Não era que ele queria causar medo em mim, né, pelo contato com Deus, né? Mas o primeiro contato que uma pessoa tem com Deus é uma coisa que causa pavor. As pessoas lá no meio do monte fumegando, e quando você vê esse tipo de expressão, você fica com medo, né? Foi o primeiro contato que o povo teve com Deus ali. Mas o medo, ele passa a ser desenvolvido de uma forma que nós passamos a gerar um respeito pela vontade de Deus. O medo não é mais medo, mas passa a ser um respeito como você desenvolve pelos seus pais, né? E quando você fala que Deus fica triste para uma criança, isso é uma coisa que vai mexer com a cabeça dela quando for fazer alguma coisa errada. E Paulo está nos ensinando sobre isso. Paulo nos ensina em Efésios 4:30, não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. E como nós fazemos isso, irmãos? Quando deixamos de fazer a vontade de Deus. Nós entristecemos a tal ponto que isso causa um pesar. E quando isso acontece, quando nós insistimos em determinadas práticas, entristecemos até o ponto de apagar. Apagar é um estágio que você já está acostumado com o pecado e isso gera iniquidade, você nem liga mais para isso. Você mergulhou tanto no pecado que não tem mais volta. Você entristeceu tanto o Espírito Santo de Deus que você não ouve mais a voz dele. Isso é muito perigoso. E Jesus está mostrando essa tristeza, essa expressão que ele usa lá em Lucas 6 para dizer: ai de vocês. Ai de vocês que são ricos. Ai de vocês que agora riem. Mas ele não está generalizando essa condição, irmãos. Está dizendo que o que está em primeiro lugar na vida de vocês não é Deus, mas a aprovação das pessoas. Talvez Lia estivesse preocupada com o que as outras mulheres iriam dizer dela. Ela não tem filho, ela não é abençoada. Ela já tinha filhos, mas quanto mais filhos, mais abençoada ela seria para a cultura local. E às vezes nós estamos tão preocupados com a impressão que as pessoas vão ter, que nós esquecemos do que realmente é a vontade de Deus. Deixamos de fazer a vontade de Deus porque vamos desagradar as pessoas. Nós passamos a ser inconvenientes e deixamos de falar a verdade, às vezes porque, não, o irmão vai ficar chateado comigo, eu não posso falar isso. Irmão, nós temos uma responsabilidade como igreja uns com os outros. Você nunca leu o estatuto da igreja? Procure ler, porque isso é uma comunidade de fé, de responsabilidade de todos, e nós temos um objetivo em comum, uma comunidade que se responsabiliza uns pelos outros. E essa comunidade, irmãos, tem como alvo a verdade e a vontade de Deus que precisa ser cumprida. Quando nós fazemos parte dessa comunidade, temos a obrigação de chamar a atenção quando uma pessoa está errada. Se você vê uma pessoa indo para o buraco e você não tem a iniciativa de ir lá e chamar a atenção, Deus está dizendo: a responsabilidade eu vou cobrar de você, porque você viu e você não fez nada. Quando nós fazemos tudo o que é possível, irmãos, para evitar alguma coisa de ruim, a responsabilidade não é mais sua.
Mas se você veio e não fez nada, se você está vendo uma coisa errada e não tem a iniciativa de chamar a atenção e dizer: irmão, você está errado, em amor, faça isso com sabedoria, peça a direção de Deus e chame a atenção, porque se o irmão for caminhar naquela direção, a igreja vai sofrer com isso também. Então nós nos responsabilizamos uns pelos outros também. Já estou terminando. A aflição que Jesus está falando é um tipo de tristeza ou pesar como pela morte. Sabe quando você tem a notícia da morte de alguém? É um pesar. E a palavra que ele usa era mais ou menos isso. Eu sinto muito. O que você diz para uma pessoa quando perde alguém, né? Eu sinto muito, eu lamento muito. Às vezes você não sabe nem o que dizer, não fala nada. É melhor não falar nada, né? Em certas situações. Mas a palavra que expressa tristeza é a que Jesus está usando aqui. Ele diz: eu lamento muito por vocês. Eu sinto muito por vocês. Ai de vocês que não têm a vontade de Deus, que não colocam a vontade de Deus em primeiro lugar, mas buscam a aprovação das pessoas. João 12, 42 e 43 diz que os homens amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Eles buscaram mais a aprovação das pessoas do que serem aprovados diante de Deus. E isso Jesus está dizendo: olha, eu lamento muito por vocês, eu sinto muito por vocês, porque vocês estarão mortos eternamente. Não é uma morte que você perdeu alguém hoje, mas nós sabemos que vamos encontrar na eternidade. Mas a morte eterna, a separação eterna de Deus, Jesus está dizendo: eu sinto muito por vocês, que não buscam a glória de Deus em primeiro lugar, que não buscam exaltar o nome de Deus na sua forma de viver, que não buscam evitar qualquer tipo de tristeza ao Espírito Santo de Deus que mora em vocês. Nós não podemos provocar esse tipo de tristeza, irmãos. E é exatamente isso que ele está falando para aqueles que não estão debaixo da aprovação de Deus. Ai de vocês, mas bem-aventurados aqueles que buscam a vontade de Deus em primeiro lugar, buscam ser aprovados por Deus antes de serem aprovados pelas pessoas. A necessidade humana de estima e reconhecimento pode ser alcançada perante as pessoas. Você pode ser reconhecido, as pessoas gostarem de você, elogiarem você, falarem bem de você, mas que tipo de elogio você está buscando? Das pessoas, ser elogiado por uma pessoa ou ser elogiado por Deus? O elogio que nós devemos buscar, irmãos, é exatamente aquele que procede de Deus. Já imaginou você escutar um negócio desse de Jesus? Olha só que coisa linda, né? Abençoado seja você, Daniela, filha de Luiz Carlos. Abençoado seja você, Beatriz Renata, filha de Márcia Cristina. Eu não vou falar mais, porque eu não sei o nome do pai de todo mundo, tá? Abençoado seja você diante de Deus. Ouvir isso de Jesus, irmãos, olha só que maravilha, você escutar Jesus falar. E a maior bênção que você pode escutar de alguém é ouvir Jesus falar assim, ó: venham benditos de meu Pai. Glória a Deus. É isso que nós queremos ter que escutar, irmãos. Benditos de meu Pai, entrem no reino que está preparado desde a fundação do mundo. É isso que nós precisamos ouvir do Senhor. O elogio que nós precisamos ouvir é o de Jesus, dizendo: muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Bendito seja, abençoado seja você. Tiago 1,17 diz o seguinte: que toda boa dádiva e todo dom perfeito procede do alto, vindo do Pai das luzes, o Senhor. E a aprovação que realmente importa para nós, irmãos, é a palavra que ele usa em Mateus 25:34. Ele diz: vinde benditos de meu Pai. A palavra que ele usa, eu vou me atrever aqui, irmãos, a pronunciar eulogel, a palavra no grego. Lembra muito a palavra elogio, tá? E o elogio que você está escutando é esse de Jesus? Venha bendito de meu Pai.
É esse que você está buscando? Ou é o elogio das pessoas? Não há bênção maior, irmão, do que ouvir isso de Jesus. Imagina a situação de Pedro, né, lá ouvindo que Jesus se exaltou tanto que chamou Jesus: ó Jesus, deixa esse negócio acontecer contigo. Não, Jesus na mesma hora ele fala: afasta-se de mim, Satanás. Porque Pedro se deixou levar depois da declaração, né? Que isso não seja para nós nos gloriarmos, mas para que nós sejamos motivados a caminhar na mesma direção que o Senhor está nos apontando, né? Busque ouvir um elogio do Senhor, de Deus, mesmo que seja de uma pessoa, que seja uma pessoa temente a Deus, uma liderança espiritual, realmente comprometida com Deus. Escute a voz do Senhor a respeito de quem você é. Você está preocupado com isso? Com o nome de Jesus que você carrega? É esse nome que você tem que se comprometer, não o seu. O nome de cristão, o nome da igreja, o nome que Deus nos deu como presente, o nome de Jesus. Que o Senhor Jesus possa invocar sobre cada um de nós as bênçãos de Deus, mas que antes possamos buscar viver como filhos de Deus. A palavra de Deus diz lá em Romanos 8 também: mas a todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Para que nós sejamos ou mostremos que somos filhos de Deus, precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus nos direciona, nos aponta para a sua palavra, e nós devemos viver de acordo com ela para não entristecer o Espírito de Deus. Que o Pai Celestial se agrade de cada um de nós e que você possa ouvir, meu querido, no último dia lá: venha, bendito de meu Pai, e entre no reino que está preparado desde a fundação do mundo. Busque o elogio do Senhor, não das outras pessoas. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado por ouvir a Tua voz, Senhor, e por tudo que o Senhor declarou a nosso respeito nessa noite na Tua palavra, Senhor, que nós precisamos fazer, como nós devemos viver, ó Deus. Que a nossa motivação seja agradar ao Senhor, ó Deus. Buscar o elogio do Senhor, não das pessoas, ó Deus. Buscar a glória de Deus e não a glória dos homens, Senhor. Que nós possamos nos aproximar cada dia mais de quem Jesus é e honrar o Seu nome, Senhor. Não apenas quando tiverem pessoas olhando, mas no nosso oculto, Senhor, no escondido, Deus. Que nós possamos buscar viver de acordo com a Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, transforma a nossa maneira de viver, de pensar, ó Deus, e que ela esteja de acordo com a Tua palavra, Senhor. E nós queremos, ó Deus, usufruir desse privilégio de invocar a bênção do Senhor sobre a vida uns dos outros, Senhor, e buscar a bênção do Senhor na pessoa de Jesus, como Ele pronunciou a respeito de Pedro: feliz, abençoado seja você que recebeu do Pai a bênção. Que nós possamos receber, ó Deus, a bênção pronunciada por Jesus em nossas vidas, a partir de um caráter renovado pela Tua palavra, Senhor. A partir de uma vida baseada na Tua vontade, a partir de uma vida orientada e direcionada pelo Espírito Santo, em nome de Jesus.